acompanham pelas redes sociais, pela internet, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós hoje vamos dar, mais uma vez, continuidade ao estudo do livro de Atos. Nós estamos estudando um capítulo muito importante, que é o capítulo de número 9, né, porque ela fala da conversão de Saulo. Esse capítulo, ele fala da conversão de Saulo. E nós vamos ver agora um período nessa EBD que vai falar da vida dele um pouco, do Saulo, né, pós-convertido, pós-batismo, né, como é que ficou a situação dele nesse período. Amém? Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo 9, a partir do verso 19. Vamos a partir do 19. E nós vamos ler até o 31. Amém? Atos 9, 19. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos orar, uma breve oração. Pai querido, nós oramos a Ti nesta hora, ó Deus, por esse período específico, ó Deus, da Escola Bíblica Dominical, que o Teu Espírito Santo nos conceda toda a assistência, que fale a cada coração aqui presente, Senhor, porque todos nós necessitamos, ó Deus, deste alimento, ó Deus, que é mais importante do que o alimento perecível, ó Deus, porque ele é para a vida eterna, Senhor. Sê conosco, sê gracioso, sê misericordioso, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, não baseado em qualquer mérito nosso ou merecimento, mas por tudo que o Teu Filho fez em nosso favor, ó Deus, ali na cruz do Calvário, como uma oferta perfeita, Senhor, naquele altar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Ajudem aí, Janetinha, ajuda a Luana para mostrar o texto que foi lido. Não sei se ela acompanhou. Paz do Senhor, Luana. Acompanhou, né? Tá. Amém, irmãos? Então, amados, nós vimos aqui na palavra coisa
interessantíssimo, né? Por isso que na maioria das Bíblias vem aquele subtítulozinho que é colocado pelo editor da Bíblia, pela casa que publica a Bíblia, não está na Bíblia, mas vem quase em todas as Bíblias algo como o perseguidor é perseguido, ou o perseguidor torna-se perseguido, porque inverteu completamente a vida de Saulo, né? De um perseguidor ali atroz, faminto, achando que estava trabalhando para Deus, extremamente zeloso, e a vida dele vai mudar completamente, né? Porque o Senhor já tinha dito, né, que a Ananias, inclusive, que o próprio Deus mostraria o quanto que ele deveria padecer pelo nome do nosso Senhor, né? O quanto que ele deveria padecer. E ele aprenderia ao longo do tempo o quão, na verdade, glorioso tudo isso era. Ele estava ali morrendo completamente para o mundo, né? Porque nós vamos ver ao longo do estudo que Saulo, em determinado momento, ele vai só ser chamado de Paulo, ele também precisa de contatos de oração, de um aprendizado com o Senhor, tá? Apesar dessa... né? Isso aqui é importante, esse trecho que a gente leu, ele é um trecho que, como o pastor diz, a gente tem que pesquisar e estudar um bocado, porque aparentemente ele diz, mas por trás disso aqui tem muitas informações que se você não estudar, você nunca vai saber que tem aquelas informações. Você vai pensar que o Paulo saiu aqui e já foi, né? Porque Paulo, de uma maneira geral, é tido como aquele que fez 3 viagens missionárias, aí há algumas interpretações que foram 4, antes mesmo da ida para Roma, e posteriormente a viagem para Roma. Então, de uma maneira geral, ele fez 3 grandes viagens missionárias pelo mundo conhecido de então, todo mundo ali, levando a palavra de Deus, não é? E, por fim, uma viagem ali para Roma como prisioneiro, né? Então, ele sempre sofria. E quase sempre na nossa mente, a partir desse momento, tudo isso já começou. E não é bem assim. Não é bem assim. Ele mesmo vai falar isso no livro de Gálatas. Por isso que é importante, porque é uma escola bíblica para a gente tomar conhecimento das coisas, né? Além das informações que a palavra nos traz, esse conhecimento. E a palavra vai mostrar o seguinte, no versículo 20, qual foi o primeiro ato deste homem chamado por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo? Este ato foi, em algumas versões, imediatamente, e na minha está logo. Ele foi para as sinagogas que estavam em Damasco e pregava Jesus, né? Ele não perdeu tempo. A convicção, ele estava perfeitamente lúcido, tranquilo, não sofreu nenhum tipo de abdução, das teorias das conspirações que existem por aí, o cerco não existiu, tem tudo que vocês possam imaginar, né? Tem teoria que Paulo nem existiu, isso aí é uma ficção inventada, que tal... Mas nós vamos ficar com a palavra, que a palavra ela permanece para sempre. E os que amam a palavra, os que têm a palavra, também permanecem para sempre. Como João diz lá na sua primeira carta. Então ele foi para as sinagogas e o que é que ele dizia? Ele pregava que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque o público-alvo é uma coisa interessante. O público-alvo, por enquanto, é só judeu. O público-alvo é judeu, não é para gentil. Deus ainda estava, o Espírito ia moldar esses homens. Então, para os judeus, vocês vão ver que quase sempre a referência para o judeu que ainda não é convertido é mostrar que Jesus é o Messias, porque o Filho de Deus é o Messias, é o Cristo. E para aqueles que já eram convertidos, quase sempre eles vão se referir apenas como Senhor, apenas, entre aspas, né? É tudo, o Curios. Muitas vezes eles vão falar para aqueles que já são convertidos, falar Senhor, porque ele já tem como ele de certo
que aquele Messias é o dono do universo, é o Senhor do universo, é o Criador de todas as coisas, tudo foi feito por ele, por meio dele, para a glória dele. Não é? Então eles vão falar assim, mas quando eles estão na sinagoga, eles vão provar, eles querem provar que Jesus é o Filho de Deus esperado, é o Cristo. Então este agora era o trabalho do Saulo. Ele está lá em Damasco. Né? Então olha só como Deus muda as intenções. O homem ia para Damasco prender, trazer pessoas arrastadas, homens e mulheres. Eu falei para vocês por que a Bíblia gosta de falar mulheres, né? Porque quase sempre, de uma certa forma, a responsabilização era sempre dos homens. Bastava tirar o homem da chefia, ali da família, que você já destruía uma casa. E ali não tinha nenhum tipo de piedade. Ele ia levando criança, levando todo mundo, prisão e morte. Agora ele estava lá. E todos os que ouviam ficaram atônitos, né? E quem não ficaria? Porque todo mundo sabia da fama desse homem. Todo mundo sabia que era ele que perseguia em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor. Em Jerusalém ele fez um grande, vamos dizer, estrago. Ele invocava o nome do Senhor e veio para Damasco para levar preso os daqui. Como é que esse homem agora está pregando Jesus Cristo como Filho de Deus? Não é? Como é que ele está pregando agora que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se ele veio prender as pessoas que diziam exatamente isso que ele agora está dizendo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o ungido de Deus? Não é? As pessoas ficaram assim, confusas, né? Até lembrei do comentário da Claudinha que ela fez aqui, né? Assim, poxa, essa pessoa, né, que gera até um certo ódio, repúdio, né? Em ver, poxa, mas era um homem realmente transformado, era um homem transformado pelo próprio Senhor. Era um negócio tão bruto que só a intervenção divina para... Né? Então, ele agora, todo mundo estava atônito. Então, eu imagino, irmãos, que naquela, vamos dizer assim, dentro da sinagoga, porque existiam várias sinagogas em Damasco, as pessoas ficavam meio que incrédulas. Já era difícil aceitarem no primeiro momento, apesar do profundo conhecimento que Saulo tinha, a sua fala, exatamente por causa do seu histórico. Né? Agora, o que é que a palavra diz? Paulo desanimava, ou Saulo desanimava? No 22 diz exatamente o contrário. Ele se esforçava muito mais. Né? Como o pastor fala, ele dava o melhor de si para Jesus. Era o seu máximo. Ele disse, olha, o que dentro da minha limitação humana, eu vou me esforçar e que o Espírito Santo seja comigo. Né? Então ele se esforçava muito mais. Ele não cedia pelo fato das pessoas estarem atônitas, deveria ter algum tipo de bochicho, de coisa. Mas esse que, né? Ele se esforçava muito mais. Enquanto do outro lado vinha, mas não é você que vem prender, que veio arrastar, quem falava nisso, não. Como é que você agora... Então a Bíblia fala de esforço, de um homem que se esforçava e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Aqui, irmãos, sem só um esclarecimento, esse confundia não é aquele confundia proposital maldoso que um ser humano, um ímpio aí faz. Eu vou fazer algo para confundir alguém, como estratégia. Não é isso. Eu vou confundir, eu quero dominá-los de alguma forma. Não. Ele confundia porque, na verdade, o que é que a Bíblia está dizendo? Que os corações dos ouvintes ficavam cada vez mais sem poder dizer de maneira cabal que Paulo era um engodo, era um engano, porque ele estava convencendo todo mundo. E por quê? Olha o que a Bíblia vai dizer logo em seguida a isso que nós falamos. O finalzinho do versículo 22, né? Ele confundiu os judeus que habitavam em Damasco,
Não sei como está na Bíblia de vocês, o verbo, mas o meu está provando que aquele era o Cristo. Demonstrando na Claudinha. Tem alguma outra versão diferente? Provando, a minha fala a da Cláudia demonstrando, não sei do pastor. Provando. Amém? Irmãos, olha a problemática. É isso que eu estou falando. O que é uma prova, irmãos? Está provado. Prova. E ele não ia usar de fraude. Ele não é Simão, o mago, não. Que usava de encantos para enganar as pessoas, de ocultismo, de conversas com demônios, né? Para, enfim, induzir o povo a achar que ele era um grande personagem, né? Porque dentro da limitação humana não dava para saber, a não ser se você tivesse o discernimento espiritual, como os apóstolos tinham, né? Que Pedro olha para aquele homem e diz, você está em fel de amargura, eu estou vendo aí. Né? Então, o problema aqui é que ele provava, ele demonstrava cabalmente. É quase que um negócio de uma ciência exata. A gente sabe que a Bíblia não é assim. Mas é quase, olha, eu vou mostrar o resultado dessa equação. Dá isso aqui. Agora, cabe a vocês dizer que não é. Mostra que o resultado não é esse. Todo mundo ficava assim. Não tem como dizer o que ele está dizendo. Todo mundo com as escrituras lá. Todo mundo com a Torá, né, com os salmos, com os profetas, e ele demonstrando lá, principalmente na Torá. Cabalmente. Então, não se fala de... Não é uma especulação. Não é uma especulação. Para você falar para o judeu que Jesus era o Cristo, você tinha que demonstrar pelas escrituras. E ele não só demonstrava, ele provava. Né? Ele provava. Então, você imagina... Eu não consigo imaginar a profundidade que Paulo tinha ali. Como é que ele usou, né? Porque nós não somos judeus. Então, nós sabemos algumas coisas hoje em dia, porque pelo Novo Testamento, o Antigo fica mais fácil. Quando a gente aprende sobre Jesus, principalmente depois que a gente lê Hebreus, né? Como Hebreus mostra por A mais B, que lá Jesus já está todo profetizado, só que ele está em oculto, e agora está claro, né? A Claudinha quer falar? Alguém levantou o dedo aí? Microfone. Eu fico imaginando o que a cegueira espiritual não faz, né? Porque está tudo ali na cara, provando dentro da Bíblia, e as pessoas ainda se endurecem ainda. Isso é que é horrível. Exatamente. E aí que nós falamos, por exemplo, do livre-arbítrio. O homem ele vai ser provado a ele. E ele, por outras razões, eu não quero perder as minhas amizades, eu não quero ser perseguido, porque quem passa por esse povo sofre perseguição, e aí é decisão bem fundamentada do homem. Ainda que ao final da vida ele venha achar que foi um ato de covardia, mas se ele vier a se arrepender e estiver em vida, glória a Deus. Mas a maioria vai entender que foi um ato de timidez, de covardia, não queria se expor, mas que foi provado, foi. Que foi provado, foi. E nós cremos que alguns discípulos foram feitos ali, já pelo trabalho de Saulo, nessa demonstração. Não é? Na Bíblia não entra em detalhes, mas a gente vai ver, pela continuidade do estudo, que muito provavelmente o número de convertidos em Damasco estava crescendo. Já existiam convertidos lá? Já, se não, ele não tinha pego cartas com os principais dos sacerdotes para prender em Damasco. Um exemplo é o próprio Ananias. Lembra que Ananias foi lá, o homem que orou, que o Senhor falava com ele, era um homem que tinha intimidade com Deus. O Senhor falava com ele, não, vai lá, deu o endereço, deu o nome da rua, casa, né? O que Saulo estaria fazendo na hora que a porta fosse aberta? Judas mora aqui? Mora. Olha, eu sou Ananias, você é conhecido, pode entrar. O Senhor já tinha dito para Judas o que Saulo ia estar fazendo. Ia estar orando. Então o Senhor deu, até brinquei na época, só faltou dar CPF, identidade, altura, peso, né? Tudo. Por quê? Para que Ananias não tivesse a menor dúvida que era Deus que estava mandando. Ele não tivesse a menor dúvida. Coisas que só o nosso Deus sabe. Né? E ainda disso, detalhe, você vai orar, porque eu dei uma visão para ele, enquanto ele está cego, que você entrava lá e orava por ele.
Ele está cego biologicamente. Ele ficou 3 dias cego, melhor dizendo, desculpe, 3 dias cego. Mas espiritualmente, eu estou falando com ele. Ele está vendo um monte de coisa. E, inclusive, já viu você entrando, orando por ele para que tua vista recuperar. E ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, ele provava e demonstrava, irmãos, isso é muito importante para nós. Né? Mais uma vez, aqui, tudo bem, não é questão de mérito, mas a importância da gente ter, como diz o apóstolo Pedro, mostrar ou demonstrar a todos que perguntarem a nós a razão da nossa fé com mansidão, é o que Pedro fala, né? Nós sabermos ter essa resposta. Por que você crê? Claro que o Espírito Santo vai te assistir na hora. Né? O Senhor Jesus ele vai estar conosco. A palavra diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se nós temos o Senhor no coração, se nós temos a nossa experiência de conversão com o Senhor, de uma caminhada com o Senhor, seja curta ou seja longa, nós temos a nossa razão. Não cabe a nós ficarmos insistindo, se a pessoa vai crer ou não, você vai dizer. Paulo ali estava demonstrando. Ele estava demonstrando com o conhecimento que Deus deu para ele. Amém? Então ele agora usava as escrituras, não mais, como ele mesmo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, não mais na letra, aquela literalidade de cumprir mandamentos. Olha, quando alguém estiver leproso, leva para fora do arraial, depois volta, o sacerdote vai olhar, não está bom ainda, vai para fora de novo, uma série de ritos, né? Se o boi de alguém sair do seu círculo ali, e for lá no outro, e por acaso danificar, matar o outro boi, aí o dono do boi tem que ou pagar em dinheiro ou entregar outro boi, tudo é aquela legislação ali. E você não é mais na letra, né? Não é mais isso, é o que o Senhor Jesus falou. Amai ao próximo como a si mesmo. Faça aos outros aquilo que você queria que fizessem para vocês. Ou deixem de fazer o mal que você queria fazer aos outros e que você não queria que fizesse para vocês. Usem essa regra, a chamada regra de ouro, lá de Mateus 5, 6 e 7. Né? Tudo aquilo que você gostaria que fizesse para vocês, faça aos outros. E o que você não gostaria que fizessem com vocês, não façam isso aos outros. O Senhor vai dizer isso no sermão lá da montanha 5, 6 e 7, né? Mateus 5, 6 e 7, que vai terminar com a casa edificada na rocha ou na areia, né? Quem ouve as palavras e põe em prática, a casa na rocha. Agora, irmãos, a palavra vai dizer o seguinte, que tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Olha aí, aquele homem que respirava a morte, agora ele é alvo da morte. Já a primeira sentença não era para prender, não. O conselho já era para matar. Para matar. Tá? A gente vai conversar um pouco sobre essas... Tem umas expressões importantes aqui no versículo 19, a expressão alguns dias, e no versículo 23, a expressão muitos dias. Não, eu sei, tá? Mas a importância do 19 e do 23 está falando em espaço de tempo. Alguns dias, muitos dias. Por que está dessa forma? E o que é que esses homens fizeram? Olha a fúria dos judeus. As suas ciladas, ou seja, os homens já tinham planejado e tomado conselho em oculto para matar Saulo, só que as ciladas, então era de uma maneira covarde, não era chamar como foi Estevão, não foi covarde, foi ilegal, mas né, chamaram ele para se explicar, não gostaram do que ele falou no final do discurso e disseram que ele blasfemava, confirmaram lá com as falsas testemunhas, apedrejaram ele, né, e ele morreu, mas não foi cilada ou armação. Aqui não, aqui armaram as coisas ocultas. Só que Deus fez com que isto chegasse ao conhecimento de Saulo
e também, com certeza, dos discípulos que ali já existiam. Tá? E o negócio era tão forte que os judeus combinaram em guardar as portas da cidade. Em guardar as portas da cidade, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tirar-lhe a vida. Tomando de noite os discípulos, olha o que os discípulos fizeram, desceram dentro de um cesto pelo muro. A maioria dos comentaristas falam mais uma vez, como era assim em Jericó, em outras grandes cidades muradas, esses muros eram largos. Era uma maneira de proteção. Então existia casas em cima de partes dos muros e que ele teria passado provavelmente por uma casa de algum discípulo descido por um cesto. Né? Não foi algo assim aberto. Porque os homens, os judeus, tinham feito isso. Isso, irmãos, que eu vou falar alguma coisa, que está em Gálatas, está em outros trechos e em alguns comentários. Esse período considerado muitos dias, e aqui que nós vamos entrar um pouquinho, esse tempo todo aqui levou em torno de 3 anos. Tá? Isso levou em torno de 3 anos. Porque você tem que combinar com Gálatas. Gálatas, no capítulo 1, Paulo vai dizer que ele foi para a região da Arábia. Né? Em alguns trechos do deserto da Arábia. Ele vai falar o seguinte aqui. Tá? Quem quiser em Gálatas 1,15, faz parte do nosso estudo, Gálatas 1,15. Como Luana pegou o microfone, pode ler até o 18, tá, Luana? 15 ao 18, por gentileza. Pode ser ou Luana ou Janete. 15, Gálatas 1. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente consultei... Não consultei. Imediatamente não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Amém? Até aqui. Então, todos que comentam, amados, esse período aqui, falam que o Shed, por exemplo, ele usa a expressão de não se pode precisar, mas Paulo fugiu, ia para a Arábia, ou a regiões do deserto da Arábia, voltava para Damasco, pregava e ficava nesse processo, uma parte no deserto, uma parte em Damasco. O que nós temos é que ele não ficou os 3 anos direto em Damasco, mas Damasco que era a cidade populosa. E também vai ser falado sobre um rei chamado rei Aretas, que era o da Arábia. Esse rei dominava também ali, tinha influência, né, na Síria. E os judeus teriam também obtido de Aretas essa carta branca. Não pode, se vocês encontrarem esse tal de Saulo aí que vocês perseguem tanto, podem dar cabo à vida dele, tá? O rei Aretas. Então, a vida do Saulo começa com fortes emoções e vai assim até o final. Nunca mais ele tem o chamado descanso da lei, aquele confortozinho da lei. A vida dele é assim. Começa assim, isso é uma escola para o apóstolo. Nesse período, né, alguns entendem que na Arábia, no deserto da Arábia, o Senhor Jesus se revelou muitas e muitas vezes a ele, porque ele começa a escrever e em algum lugar ele vai dizer, olha, tudo que eu vos escrevi foi por revelação de Jesus Cristo. Não aprendi de homem algum. Ele não aprendeu as coisas de homem algum. Né? Tanto é que esse período todo, ele não tem contato com os apóstolos aqui, enquanto ele está aqui.
né? Então foi uma escolinha ali de 3 anos, né? Bem pessoal, aula, né, personal trainer para o apóstolo Saulo, ensinando no detalhe ali as riquezas, né, do reino. Tá? Então ele vivia nesse perigo. Então vocês vão ver divergências, se alguém tiver curiosidade de estudar, vai ver algumas divergências, mas que não são opiniões. Ninguém tem o documento, o negócio que 2000 anos, mas que juntando o que ele fala em Gálatas com o que está dito aqui, né, alguns entendem que ele pregou inicialmente, no começo da pregação, talvez no primeiro ano, ele já teve que fugir, depois ele volta para Damasco, prega novamente, e quando o negócio aperta, a gente vai ver para onde ele vai aqui, o que é que vai ser feito com ele. Né? O outro já entende que isso ficou uma dinâmica, né, olha, o clima está mais ameno, volta aí voltava. Né? Microfone, né, sempre no microfone, tá, Claudinha? Mas é só para os irmãos saberem. Você vê que aqui não está dito. Se você não estudar e não fizer a ocupação, você não sabe que esse negocinho aqui de alguns dias, de muitos dias, são 3 anos, né? Com uma observação. O judeu sempre tinha uma forma de contar, e vocês vão ver isso até nos evangelhos, que sempre incluía o primeiro e o último dia, contava tudo como... Né? Então, por exemplo, se foi 2 anos e 3 meses, era como se fosse 3 anos, porque passaram 2, já entrou no terceiro. Vocês vão ver lá atrás, quando vai falar dos reis, no primeiro ano do reinado do rei tal, e ele às vezes reinou alguns meses, tá? Mas foi o primeiro ano e o último. Né? Então, naquele ano, mais de um rei reinou. Mas eles gostavam de falar, embora a Bíblia venha dizer, olha, ele reinou só durante 3 meses, mas foi o primeiro ano de reinado dele. Não precisava ter, como nós hoje já temos, assim, de uma certa forma, no mundo ocidental, catalogado essa questão do que é ano civil, ano não sei o que. Agora tem ano de tudo, ano tributário, data para balanço. Tá? Naquela época, a forma de contar é isso, Claudinho. Não, é só uma coisa que está ouvindo ali. As pessoas têm mania, vem para Jesus que você vai ter uma vida boa, vai ter... O apóstolo Paulo, quanto mais, né, a pessoa... Dá para ver que, assim, quanto mais a pessoa tem intimidade com Deus, se aproxima de Deus, às vezes ele, justamente por ele ser contra as coisas do mundo, como o mundo o afronta. Então, parece que quanto mais você se aproxima de Deus, a tendência, às vezes, é você até sofrer mais aqui na Terra, né, pela sua fé. Porque Paulo, ele era muito bem, ele tinha a grana dele, tinha uma vida boa, e aí se converte, aí passa a ser perseguido, todo mundo quer matar, e hoje em dia as pessoas falam, vem para Jesus que você vai ter uma vida boa, que você não vai ter problema, que você vai ter não sei o quê, enquanto a palavra de Deus já mostra o contrário. E quanto mais você anda com Deus, ele acabou de se converter, já ficou cego, já queria matar ele, olha só. Perfeito. Por isso que existem vários pastores assim, sempre que tiver uma igreja, né, em que na frente tiver assim, pare de sofrer, essas chamadas, tá? Nós não estamos dizendo que ali não tem servos de Deus, nós temos certeza que tem servos de Deus ali, muitos servos e servas do Senhor, mas é o tipo de chamada que às vezes não, né? Mas glória a Deus que o Senhor é o cabeça, está no controle de tudo. Mas não é isso, porque às vezes você entra com esse propósito e você vai ver perseguições e se Deus for ali misericordioso, você vai ter um encontro verdadeiro e vai entender o que é ser cristão, não é? O que é ser um cristão. Você seguir a Cristo, você vai começar a parar de ter essa ideia de sofrimento e perseguição quando você fizer realmente aquela migração, quando a sua fé for muito firme no Senhor, aí você vai ver que é como se fosse 2 espaços ou 2 ambientes, um chamado mundo, o outro chamado igreja, né? Sem ser físico, não estamos falando de paredes. Deu para entender? Então, existe o mundo que nós estamos, mas que nós não somos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Né? Então, à medida que isso vai morrendo na vida do crente, esse elo com o mundo, essa necessidade do mundo, ele vai vendo que ele para de olhar para os sofrimentos e ver sempre oportunidades
de levar o nome de Deus. Muda a visão. Né? Mas, como a Claudinha falou, é verdade. No primeiro momento, você pode sentir. Mas, vamos lá, irmãos. Então, vocês viram que nesse período aqui de 3 anos, e a morte não foi questão de incompetência daqueles que intentaram matar. Eles, diz a palavra, que eles cercaram toda, a cidade estava toda vigiada, os muros da cidade. Ou seja, como diz esse homem, não tem como fugir. Então não era questão de incompetência dos que intentavam matar. Tá? Era providência divina e outra coisa, o amor. Porque os discípulos verdadeiros, olha aí, os discípulos verdadeiros não chegavam assim, agora eu quero ver se esse camarada se converteu, mas ele fez é juízo de Deus, vai morrer na mão dos judeus. Não. Glória a Deus que mais um está conosco, uma alma se salvou. Vamos proteger a vida do nosso irmão. Ninguém olhou para o passado dele. Entendeu? É isso que a gente precisa ter em mente, irmãos. Porque quem fala esse tipo de coisa, esse é aquele que fazia isso, que era aquilo, isso é o mundo que gosta de apontar esse dedo. Né? Eu conheci um evangelista, não sei se ele ainda está vivo, o Moura. Ele era assim, um homem levemente rude, era cabo fuzileiro naval. Você imagina um cabo fuzileiro naval a vida inteira, se aposentou. Esses camaradas são meio, né, levemente rude. A pisada dele, o chão treme. Né? O almoço deles é assim, você não vê o rosto dele. Ele está atrás do prato. Esse camarada bem um servo de Deus. Aí ele era evangelista. Como eu falei, evangelista é meio doido, né? Evangelista não, é diferente um pouco. Evangelista que eu falo não liga pelo nome. Aquele que tem vocação de Filipe, diácono, que sai por aí evangelizando, né? Ele falava assim, quando vinham esses camaradas, mas você não sei o quê, você fazia isso, você fazia aquilo, você isso. Aí ele dizia, olha, vou dizer uma coisa para você. Eu fazia tudo isso que você está dizendo e mais alguma coisa que eu não vou te dizer. Tem mais coisa aí que eu fazia, você não falou tudo. Mas Jesus me lavou, me purificou, o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Ele falava assim, a pessoa ficava desarmada, porque achou que ele ia entrar na pira. Ele falou, não, eu fazia tudo isso e tem mais coisas, você falou só metade. Entendeu, irmãos? Então, os discípulos não chegaram, não vou ajudar você, porque você é um assassino, um homicida. Não, irmãos. Ele era ignorante quanto às coisas do Senhor. Ele pensava estar fazendo um trabalho para Deus. Amém? Então, todo mundo protegeu. Aí, o que acontece a partir do 26? Ele foi para Jerusalém. Tá? Então, ele foi para Jerusalém. Já se passaram aí, vamos arredondar, 3 anos. Nessa brincadeira aí de Damasco, Arábia, 3 anos. Experiência. Está crescendo mais e mais na fé e nas experiências e no que o Senhor falou. O quanto importava. Então, ele não... Uma vez eu falei isso aqui, não sei se foi para a Luana, não sei quem foi que perguntou, você não precisa se autoflagelar nem procurar sofrimento. Você vem para Cristo, a luta começa. Né? Vem para Cristo, a luta começa. Procurava, aí, olha, quando ele chega em Jerusalém, irmãos, ele procurava se juntar com os discípulos. Meus irmãos, todo mundo fugia dele. Que isso? Ele quer me dar um abraço. É o que a palavra diz. Chegou em Jerusalém, não tinha internet para passar vídeo lá do Saulo pregando na sinagoga, não tinha nada disso, não. Era no boca a boca, as pessoas sabiam o que tinha lá. Então ele chega em Jerusalém, que era, vamos dizer, o centro, né, Ninguém queria se ajuntar com ele, irmãos. Todo mundo, mas ninguém queria, não era por desprezo, era por medo. Eles temiam. E por quê? Eles não criam que ele fosse um discípulo. Eu não acredito que esse não era discípulo. Mas também estavam na ignorância, eles não sabiam dos detalhes que tinham acontecido com aquele Saulo que foi lá para Damasco. Né? Aí, meu amado, entra em cena um cidadão chamado Barnabé. Servo de Deus também, outro servo valente do Senhor. Esse homem é quem recebeu Saulo, quem acolheu Saulo em tudo, quem faz as primeiras viagens com Saulo é Barnabé. Eles depois
vão discutir entre si, mas como irmãos, sabe? É uma questão de, olha, eu não acho justo, por causa de João Marcos, mais na frente a gente vai ver isso, tá? Mas Barnabé, o nome dele, né, o nome dele era José, tá? O nome próprio dele. Ele foi cognominado pelos apóstolos de Barnabé. E sabe o que Barnabé quer dizer? Filho da consolação. Filho da consolação. Parece coisa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é consolador. Aí quem chega para dar um abraço nele? Barnabé. Barnabé. Aí ninguém sabe como que Barnabé, se Barnabé já tinha ouvido falar do testemunho dele em Damasco, que ele era um servo realmente, que ele já estava pregando nas sinagogas, ou se foi o Espírito que deu discernimento a Barnabé. Como deu a Pedro, deu a Barnabé de olhar para ele e Deus falar, não, o meu Espírito habita nele. Pode receber, porque eu transformei. Tá? Então, Barnabé, que já estava com os apóstolos desde lá no começo, Barnabé era levita, hein? Levita. Era um homem que fazia, né, nos cultos judaicos as formalidades todas. Ele tinha todo esse natural de Chipre. Então, Barnabé recebe, né, toma-o consigo praticamente pela mão e trouxe aos apóstolos. E aqui, segundo Gálatas, os apóstolos que estavam em Jerusalém eram Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Não era nem Tiago, o irmão de João. Tiago, irmão do Senhor. Tá? Ele vai dizer isso. Porque senão a gente vai ficar mudando. Vamos aproveitar o tempo, tá? Levou a esses dois apóstolos. E lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Aí, amados, a partir daí eles dizem que eles entravam e saíam em Jerusalém. Mas foi preciso, filho da consolação, né? Alguém com credibilidade, alguém que tem o Espírito Santo chegar, não. Esse homem não é mais o mesmo. Houve mudança completa. Né? Aí os apóstolos, até os apóstolos que estavam lá, porque onde é que estavam os outros? Trabalhando para o Senhor, irmão. O pessoal está aí. Esses homens saíram aí É por isso que eu falei lá no comecinho. Atos dos Apóstolos é uma coisa que vai focar muito ali em Pedro, um pouquinho em João, mas é Pedro e Paulo, se vocês observarem. Assim, muito forte. Pedro no começo, Pedro vai voltar em cena ainda aqui, e Paulo vai voltar forte no capítulo 12. Tá? Paulo vai voltar forte no capítulo 12. Agora que ele chegou lá, e Barnabé o abraçou, recebeu, deu os detalhes da sua conversão, no 29, o que é que ele começou a fazer? Falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam segunda tentativa de morte. Nesses poucos versículos que nós lemos, o homem já está sendo alvo da morte. Nenhum trecho está dizendo vamos açoitá-lo, vamos prender. Não, é morte. Por quê? Porque a maneira como porque Paulo era profundo conhecedor da antiga aliança, né? Profundo conhecedor da lei, e ele conhecia agora Cristo, então ele sabia como a lei, os profetas e os salmos apontavam para Cristo, que aquilo ali era Cristo, que em Cristo se cumpriu aquilo ali. Em Cristo se cumpriu aquilo ali. Mas eu li um livro, não estou lembrado do nome, eu acho que eu ainda tenho ele lá em casa. Não é nenhum, é um homem, um servo de Deus, um americano, escreveu seu testemunho, ele conta, tal. Uma pessoa graduada, uma pessoa que tem empresas, uma pessoa rica, serve a Deus. E ele disse que conversando com matemáticos e estatísticos, não sei se o pastor já ouviu com matemáticos e estatísticos, são pessoas que sabem fazer contas, né? Ainda mais hoje em dia, na era do computador, esse pessoal conhece bem
ele falou que a probabilidade, que quer dizer uma possibilidade, só que em matemática usa a expressão probabilidade, a probabilidade de acontecer um evento, né? A probabilidade de todos aqueles, de várias e várias profecias se cumprirem em Jesus e ser demonstrada cabalmente como era, é algo muito mais difícil, os matemáticos calcularam, do que você acertar, por exemplo, na Mega Sena toda semana, o ano inteiro. Eles fizeram essas contas. E não pegaram exclusivamente para Jesus, eles pegaram em outros eventos com seres humanos. Vocês não precisam ser crentes, não. Ateus, façam as contas aí, por favor. Isso que está escrito aconteceu, isso, e está tudo provado. Qual a probabilidade disso acontecer em uma só pessoa, isso se cumprir dessa forma, levando em conta todas as variáveis, o tempo, a quantidade de pessoas que falou? É um número muito maior do que uma pessoa acertar na loteria americana semanalmente por um ano inteiro. Então, até matematicamente, não é? Até matematicamente. Ele prova isso lá. É porque as pessoas não vão divulgar, nem querem. Já são contra Cristo porque querem ser contra. Eles não querem viver no modo como o Senhor Jesus nos ensinou. Não é? Eles não querem ser como Cristo, vamos dizer assim. Não quer que Cristo cresça neles. Eles preferem viver no conforto deles. Amados, então, pela segunda vez, e aqui os gregos são chamados helenistas. Estevão era dessa turma, era judeu, mas helenista. Filipe era judeu, mas helenista. Dizem até que aquela própria helenista são os gregos, tá? É o nome dado, helenista. E até o próprio Saulo, lá na cidade dele, ele sabia toda a cultura grega, romana, uma área de muita faculdade. Acho que o pastor até já trouxe isso aqui. Uma área de muito conhecimento lá na Tarso, na Cilícia, né? Tá? Então, esses gregos eram assim, quando eles se convertiam, eles eram os mais ferrenhos defensores do cristianismo. Né? Estevão, Filipe. Mas quando eles também perseguiam, eles eram assim. Então, a gente está vendo que em poucos versículos que aconteceu 2 tentativas de morte. E não foi essa coisinha, vou te matar. Não, irmãos, era um negócio combinado, uma quantidade grande de gente, cartas de reis, cerca muro, põe vigia dia e noite. Ele não tem como sair. Ele não tem como se movimentar na cidade. Se não houver uma providência divina. Aí aqui, esses homens, eles procuravam matá-los. Esses ainda não chegaram a armar e ciladas e se organizar. Aí, sabendo, porém, os irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam, amados. Não olha o passado do irmão, o que ele era. Olha quem ele é. Os irmãos, que não fala nem nome, mas são servos de Deus. Quando os irmãos ouviram isso, os irmãos chegaram a uma conclusão. É melhor que Saulo vá até Cesareia e depois volte para Tarso, a cidade natal dele. E assim fizeram. Acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Porque ele já sabia que o movimento para matar Saulo, para tirar a sua vida, já estava sendo armado. Já estava sendo preparado. Ainda não estava no nível que esteve em Damasco, em que foi tudo bem organizado, já tinham fechado os muros, tudo direitinho. Não, estava num nível, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma assembleia para a gente ver como que a gente vai preparar e tirar a vida desse tal de Saulo, que está convencendo todo mundo aqui. A gente sabe que é o Espírito quem convence. Né? Cabe a nós falarmos. E Saulo, ousadamente, falava. E levaram até Tarso. Aqui, irmãos, mais um detalhe, tá? Saulo vai aparecer de uma maneira com mais propriedade. Eu vou pedir para vocês virarem. Vocês estão aqui no 9, né?
Aí vão lá no 10. O que é que diz assim, aquele título que eu já falei que não era da Bíblia? Centurião Cornélio, né? Quem vai entrar em cena? Pedro. Aliás, Pedro já entra em cena no 32:9. Pedro vai entrar em cena. Lembre-se que Saulo está indo lá para Tarso. Foi para Cesareia, foi para Tarso. Pedro vai entrar em cena. Depois, no 11, Pedro vai ter que se justificar porque é que entrou na casa de um gentio, que foi Cornélio. Tá? Pedro vai ter que se justificar. Depois, o evangelho foi pregado lá na Antioquia. Vocês vão ver Barnabé aqui com uma certa evidência. E Barnabé vai até Saulo, lá em Tarso. Lembra que Saulo foi para Tarso? Nós não lemos aqui? Foi para Cesareia, de Cesareia para Tarso. Depois, no 12, Herodes mata o Tiago, irmão de João, e prende Pedro. Tá? Aí no 13, qual é o título? No 13. Ou seja, Paulo e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia. A primeira viagem missionária de Paulo. Sabe quantos anos se passaram daqui para cá? Desde que ele vai, mais ou menos 7 a 8 anos. Então a gente, por exemplo, eu não tinha esse conhecimento do detalhe. Para mim, Paulo já tinha feito a primeira viagem missionária há algum tempo depois da sua conversão. Ali. Quando ele vai para Cesareia, em que há, inclusive, a maioria, eu diria 80% dos estudiosos dizem que é a Cesareia, a famosa Cesareia, a cidade portuária, a grande Cesareia. Tá? Só que ela é mais distante de Tarso. Navio, aquela coisa toda. E tem aquela famosa Cesareia que eu comentei com vocês aqui em alguma aula, na passada ou na retrasada, a Cesareia de Filipe. Lembra? Eu comentei? Alguns acham que ele teria ido a Cesareia de Filipe, mas eu creio que a maioria está certa, porque senão a Bíblia falava Cesareia de Filipe. Por quê? Porque Cesareia de Filipe é caminho para Tarso. É uma rota menor, mais rápida. Tá? Mas a maioria entende que essa Cesareia é a portuária. Ele foi, de fato, lá para aquela, porque era uma cidade maior, com mais recursos, e depois ele foi para Tarso. Irmãos, então o que se conclui é que, desde a conversão de Saulo até ele começar a sua primeira viagem missionária, e até então, quem está abraçando ele o tempo todo, quem foi em Tarso procurar por ele depois foi o Barnabé. Isso levou, aí varia, de 9 a 11 anos. De 9 a 11 anos. Sabiam disso? O que é que está acontecendo com Saulo nesse período? Irmãos, ele continua, é o estilo dele. Onde ele chega, ele vai pregar. Algumas das coisas que ele vai falar em algumas cartas, Filipenses, Gálatas, Coríntios, podem ter acontecido, algumas são acontecidas e reconhecidas do local. Ah, isso aqui foi em Damasco, lá em Atos. Outras, é num período que pode ter sido nesses 10 anos. Nesses 9, nesses 10, nesses 11 anos. Tá? Ele não parou. Agora, uma coisa é certa, ele cresceu na fé, ele aprendeu com o Senhor Jesus, ele era um homem de oração, né? E agora é um negócio muito importante para nós, e que serve, inclusive, amados, isso é assim, uma lição para todo mundo, mas principalmente para, vamos dizer, você vai ser um diácono, você vai ser algum... Irmão, você vê que há conversão, mas há um período de provas. Há um teste na vida do homem. Por isso que Paulo vai dizer, não levante neófitos. Ele recomenda para Timóteo. O que é neófito? Um novato. Ele recém está convertido, está um mês... Camarada, realmente não tem ninguém igual a ele, vai ser ele. Rapaz, ele só tem um mês, ele nunca levou uma chicotada nas costas, o navio nunca afundou com ele, nunca ameaçaram ele de morte. Tem certeza que esse camarada que vai ser o pastor? Entendeu? Deus está preparando o homem. Agora, uma coisa é você ser salvo, ser convertido, falar ousadamente. Outra coisa é o Espírito dizer, agora ele está pronto.
Agora ele está preparado. Entendeu? É diferente. Tem a escola da vida com Jesus. Você pode ter várias faculdades de teologia, de mestrado, doutor em divindade, esse negócio todo. Né? Agora, quais são as suas provas na vida, irmãos? Você superou todas? Né? O seu odre está cheio de lágrimas, como está lá no Salmo, e o Senhor diz que conta as lágrimas que caem no odre do salmista. O odre era o local de guardar água ali, tinha uma espécie de cantil, né? Cantil para você andar no deserto. Tá, o do Davi estava cheio de lágrimas. E o Senhor falou, eu conheço cada gotinha que está aí dentro. Né? Davi foi ungido por Samuel. Ele só assumiu o reinado quando Saul morreu. Até lá foi perseguição, 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 perseguição. Entendeu? Horas de voo, quilômetros rodados. Então, irmãos, isso é outra informação. Que a gente vai ver lá, foi para Jerusalém, pegou isso 10 anos, mais ou menos. 9, 10, 11 anos. Não se tem uma certeza, mas uma coisa se tem, é por aí. Não é nada longe disso. Não foi um dia depois da conversão, nem foi 30 anos depois. Tá? Foram mais ou menos 9, 10, 11 anos, até que Barnabé vai lá em Tarso, onde deixaram ele. E aí o Espírito vai dizer, separa Barnabé e Saulo para a missão. Tá? E vamos ficar de pé para terminar o 31. Né? O 31, Saulo, ao mesmo tempo que era um ousado propagador da palavra de Deus e com conhecimento, de maneira que ele provava e demonstrava, né, a presença dele sempre trazia agitação aos locais. Parece que quando ele está longe, o negócio fica mais calmo. Aí a palavra diz, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Paulo já está em Tarso, lá para Cesaré. Tem ninguém para matar. Eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Né? Havia perseguição, claro, mas lembre-se, o apóstolo Paulo, né, aqui mais chamado ainda de Saulo, ele deixou a semente também em Jerusalém. Ele foi lá para Jerusalém a ponto de já estarem tramando para matá-lo. Tá? Então, esses versículos aqui, a gente lê, parece assim, histórias que não tem tanta informação relevante. Só nada demais. Mas vocês viram quantas informações tem nesse trechinho aqui? Nesse negócio de, tá vindo Damasco, fiquei uns dias lá, tá cheio de coisa aqui. Quiseram matar, 2 vezes tentaram matar o homem. E os irmãos que já eram antes dele, abraçaram. Vamos proteger nosso irmão. Vamos proteger nosso irmão. Né? Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora e somos gratos, ó Deus, por esta escola bíblica dominical. Ó Deus, que Tua graça e a Tua misericórdia permaneçam sobre todos nós, nos dando condições e um coração, ó Deus, fértil, para produzir para Ti a 30, a 60 e a 100, Senhor, de modo que o Teu nome, só o Teu nome seja glorificado e exaltado. Que o Teu Espírito Santo sempre seja derramado sobre nós, estejamos todos nós cheios do Teu Espírito. Nos dá um intervalo abençoado também e que possamos, ó Deus, ser conduzidos por Ti para o segundo período de reunião da nossa parte da manhã, a palavra que será trazida logo mais, em alguns minutos. Nós oramos a Ti, entregando este período na Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos?